E vamos falar do Santos, que está se preparando para o jogo contra o Paysandu nesta sexta-feira, às 20 horas, lá no estádio do Mangueirão, lá em Belém do Pará. Mas antes, eu quero falar dos meninos do Sub-20. Lembra quando eu digo aqui no canal que se você está sem ganhar, se você não consegue fazer gols em ninguém, se a sua fase não é boa, joga com o Santos, que ele te dá a mão e te tira do buraco e levanta você. Foi assim hoje, o Santos lá no Newton Santos contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão, onde o Santos era o oitavo colocado e o Botafogo o lanterna do campeonato. E o Santos conseguiu perder para o Botafogo de 3-2. Que fase do Santos! Que fase do Santos! Jogou com o Atlético Goianiense, que era zona de rebaixamento, levou 3. Jogou com o São Paulo, que era a zona do rebaixamento, reabilitou o São Paulo. E hoje jogou contra o Botafogo e acabou reabilitando o Botafogo. Que bonzinho o Santos! Que bonzinho o Santos! Parece que está aprendendo tudo. Até os meninos estão aprendendo o que o grandão faz. Quando o grandão vai lá e reabilita. Quem não lembra do Botafogo lá em Londrina? Que não ganhou de ninguém e aí veio o Santos e eles ganharam do Santos. Que coisa! O jogo foi válido pela 17ª rodada do Brasileiro Sub-20 lá no Newton Santos e acabou o Santos sendo derrotado por 3-2. Os gols do Santos foi anotado por Alejandro Villarreal e o Rian. Mas não adiantou quase nada, porque o Botafogo foi o que venceu. Foi o Botafogo que levou a melhor. O Santos que teve o goleiro Gustavo Jundi, que foi expulso logo aos 13 minutos do primeiro tempo, e aí teve que entrar já, teve que fazer a substituição, saiu o Rodrigo César para entrar o João Fernandes no gol do Santos. Eu vi só uma parte do segundo tempo, porque deu certo de eu chegar um pouquinho mais cedo e acabei vendo, mas não teve chance. O Santos acabou sendo engolido pelo Botafogo. O Santos que agora joga na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, lá na Arena do Jacaré, em 3 Lagoas. Não é jogo fácil, o Cruzeiro está bem no campeonato, não vai ser fácil para o Santos. Acredito que o Santos teve a grande chance de estar bem no segundo, nesse campeonato brasileiro, no jogo contra o Atlético Goianiense, que o Santos tinha tudo para vencer, no jogo de hoje contra o Botafogo, que pelo aquilo que o Botafogo vem fazendo no Brasileiro Sub-20, o Santos poderia ter buscado um resultado melhor, mas, como se diz, parece que é uma sina do Santos perder para esses times que estão em zona de rebaixamento. Parece que é uma sina e parece que o negócio vai até nas categorias de base do Santos. Antes desse jogo contra o Cruzeiro, o Santos joga sábado, às 15 horas, contra o São Bento, na Vila Belmiro. Aí o Santos já está tranquilo, é o último jogo da segunda fase do Campeonato Paulista. O Santos já está tranquilo, classificado, então não tem muito o que se preocupar. Mas no Campeonato Brasileiro, o Santos vai perdendo a grande chance de ficar entre os 8, já que hoje o Santos caiu para 9º lugar e, dependendo do resultado, o Santos pode cair até para 10º lugar. Que pena, porque a gente gosta de estar sempre aqui falando dos meninos da Vila, das categorias da base do Santos. Infelizmente, às vezes acontecem essas coisas. Mas eu quero sempre dizer aqui, parece que é uma sina do Santos ter dificuldades de jogar com esses times que estão em zona de rebaixamento. É uma coisa que, se a gente parar e analisar, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Só
Só nesse Campeonato Brasileiro aí, o Santos perdeu para 3 times que estavam mal no campeonato. Foi o Atlético Goianiense, o São Paulo e o Botafogo. Infelizmente, uma derrota daquelas que ninguém gosta, ninguém gosta. O Santos que formou com o Gustavo Jundi, com o Gustavo Henrique, Matheus Matias, Diego Borges, depois Samuel, Pedro Ian, depois o Vinícius Lira, o Profeta, depois o Enzo Monteiro, o Ian, depois o Gabriel Simples, o Miguelito, o Rodrigo César, depois aí entrou o João Fernandes, lá no lugar do goleiro Gustavo Jundi, e o Gabriel Bom Tempo e o Alejandro Villarreal. E depois entrou o Davi Pereira. Esse foi o Santos que perdeu para o Botafogo na tarde desta quarta-feira lá no Newton Santos. Eu que achava que o Santos ia trazer uma vitória boa de lá, infelizmente trouxe uma derrota amarga para a Vila. Que coisa o Santos. E aí agora resta o Santos se preparando para o jogo contra o Paysandu. Esse agora é o Santos grandão que eu estou falando. O jogo contra o Paysandu, o Carille, que não vai ter o Gil, não vai ter o JP Sherman, talvez de um lado ele fica triste porque ele está perdendo um experiente e de outro ele está alegre que ele pode usar o Rodrigo Fernandes no lugar do Sherman. Claro que a gente está só dando uma caçoada, porque parece que o Fábio Carille parece que não gosta muito de trabalhar com a garotada. Ele que deu treino hoje na Vila, deu prioridades em bola parada, bolas, aquelas coisas que a gente já conhece. E aí, o que nós temos agora que aguardar é esse jogo de quarta-feira. É um jogo, como eu disse lá no falatório lá da rodada que eu faço, que não vai ser jogo fácil para o Santos, não. Não pelas condições do Santos, mas pelo jeito, aquilo que o Santos aceita do adversário e principalmente quando ele joga na casa do adversário. Foi assim contra o Vila Nova, foi assim com outros times, até mesmo o CRB, quando ele faz um gol que ele poderia partir para cima e tentar o segundo, tentar o terceiro e dar uma acalmada no jogo, parece que ele começa a facilitar, que o adversário começa ali a arranhar ele e até achar o gol de empate e quando não ainda acha o gol da vitória. Mas é claro que se você olhar o elenco do Paysandu e o elenco do Santos, é claro que a gente põe o Santos com condições, não sei nem se é favorito, mas com condições de vencer o Paysandu lá no Mangueirão. Agora, às vezes, o próprio Santos se complica dentro de campo. É isso que não dá, às vezes, para a gente entender. Um provável Santos, que vai ser o Gabriel Brazão, o Rodrigo Ferreira, o João Basso, o Carreirinha está de volta, o Jair e o Escobar, o João Schmidt, o Pituca e o Serginho, o Otero, o Forte e o Guilherme. Deve ser esse o Santos para o jogo contra o Paysandu. Um jogo muito importante para o Santos. É como eu digo, se puder trazer uma vitória lá do Mangueirão, será muito importante para o Santos. Porque, olha, o que tem de time ali chegando na ponta desse campeonato, a gente fica um pouco assim, espantado. A gente fica um pouco, sim, espantado. Então, vamos torcer, sim, quem sabe uma boa vitória do Santos, dá uma calmada ali nesse termo de classificação. Porque, às vezes, a gente fica um pouquinho preocupado com aquilo que está acontecendo. Vamos aguardar, vamos esperar que as coisas vai dar uma melhorada nesse segundo turno para o Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.